A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas é minha obrigação ensinar a verdade, porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 22 e versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A vocês espíritas e pessoas que se deixam levar pelos mesmos, aqueles que fazem sessões para se comunicar com os mortos, Deus condena a invocação de mortos. E o que acontece nas sessões espíritas, onde espíritos de demônios, espíritos enganadores, manifestam-se identificando-se como pessoas amadas que faleceram. São espíritos que se prestam ao pai da mentira, Satanás. Os mortos, devido ao estado que se encontra, não têm parte em nada do que se faz e acontece na terra. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5 e 6, está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisas alguma sobre o que se faz debaixo do sol. Também em Salmos, no capítulo 88, no versículo 10, 11 e 12, está escrito: mostrará tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Sabe-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Lá também em Isaías, capítulo 38, no versículo 18 e 19 está escrito: porque hão de louvar a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a covas. Ou vivente, este louvará, como eu hoje o faço. O Pai ao Filho fará notória a tua verdade. Em Jó, no capítulo 7, versículo 9 e 10, está escrito: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Somente no dia da ressurreição voltará um para a vida eterna e outro para a vergonha e perdição eterna. Meus irmãos, a Bíblia diz, e não mente, que o homem após a morte, na sepultura, jamais poderá voltar à vida de outrora. E na sepultura nada poderá fazer por si mesmo, nem muito menos pelos vivos que ainda estão na terra. Saul e a médio de Endor. No livro de 1 Samuel, no capítulo 28, e o versículo de 1 até o versículo 25, está escrito: e sucedeu naquele dia que, juntando os filisteus os seus exércitos, a pelejar para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens? Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Jeboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu.
nem por sonho, nem por hino, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que eu vá até ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em redor há uma mulher que tem um espírito de adivinha. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: eu peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como te destruindo da terra os adivinhos e os encantadores. Por quê? Pois me arma um laço à minha vida para me fazer correr? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir aqui a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Quem é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti para que me faças saber o que hei de eu fazer. Então disse Samuel: por quê? Pois me perturbas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca? Disse: e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarei comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquela palavra de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvido à tua voz, e pus a minha vida na mão, e ouvi a palavra que disseste. Agora, pois, ouve também tu a palavra da tua serva. Porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comereis, porém, o seu criado. E a mulher o constrangera, e deu ouvido à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou. E tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolo azedo. E o trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram daquela mesma noite. Concluindo a leitura desta porção das Escrituras, vem à mente perguntar tais como:
É ou não é possível comunicar com o espírito de pessoas falecidas? Foi ou não Samuel que apareceu na sessão espírita de Endor? Muitas respostas poderiam ser dadas aqui, como por exemplo, a Assembleia Judaica sempre acreditou que Samuel realmente apareceu naquela ocasião. Essa também era a opinião de alguns dos mais destacados líderes das igrejas dos primeiros séculos, entre eles Justino, Martins e Orígenes. Já Tertuliano e Jerônimo, Lutero e Calvino acreditavam que um demônio apareceu em forma de pessoa, personificando Samuel. A análise desse caso. Até mesmo uma despretensiosa análise de 1 Samuel 28 mostra com clareza meridiana que um espírito de engano e não Samuel foi quem apareceu na sessão espírita em Endor. Dentre as muitas provas contra a opinião de que Samuel apareceu naquela ocasião, destaca-se a seguinte: nem a médium nem o seu espírito de mediunidade exercia qualquer poder sobre as pessoas de Samuel. Só Deus exercia esse poder, pelo que não iria permitir que seu fiel servo viesse a se tornar parte de uma prática que o próprio Deus condena. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela nação. Entre ti não se acharás quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhadores, nem prognosticador, nem agoeiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem quem consulte a um espírito adivinha, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essa abominação, o Senhor teu Deus o lança fora de diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Porque essas nações que há de possuir, ouve os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Após informar Saul que Deus o tinha rejeitado, Samuel nunca mais disse coisa alguma a esse rei. Se fosse Samuel que aparecera na ocasião, ele não teria mentido dizendo que Saul perturbara seu descanso, se Deus e não Saul lhe tivesse ordenado, nem dizendo que Saul e seu filho estaria com ele no dia seguinte. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo o que te pediste ao Senhor teu Deus, um Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. O próprio Saul disse que Deus já não lhe respondia, nem pelo ministério dos profetas e nem por sonho, pelo que Deus, no último momento, não teria cedido ao desejo de Saul de receber outra revelação. Não teria entrado em contradição com sua palavra, que nega a possibilidade de vivos terem contato com os mortos. Jó, no capítulo 7, versículo 9 a 10, está escrito: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que dessa sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Em Eclesiastes 9, 5 e 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em Lucas 16, 22 a 31, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão.
morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste o teu bem e tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-lhes. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-lhe-as. Em Lucas 16:31, porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Não teria criado a impressão de que tentar entrar em contato com os mortos não é tão mal, como antes ele mesmo disseram em Deuteronômio 18, e capítulo 18, versículo 9 a 14? Não teria afirmado que Saul deveria morrer por causa da consulta feita a médium? Em Crônica 10:6, assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com a médium. Saul disse a médium a quem deveria chamar, de acordo com o estudo dos fenômenos físicos. A médium teria lido na mente de Saul qual seria a aparência de Samuel, e a descreverá como Saul costumava ver. A médium temeu, por quê? Em seu transe ela reconheceu Saul, que era conhecido como inimigo das práticas espirituais, ou ela viu um espírito adejando por cima da aparição, que com prodígio de mentira se fazia passar por Samuel. O próprio Saul não viu Samuel de acordo com a descrição da médium. Ele mesmo supôs que a personagem descrita era Samuel. Quanto à profecia abordada durante a sessão em Endor, a mulher percebeu o medo de Saul de que o seu fim era iminente, eis ela prediz. A mulher tomou conhecimento da profecia feita antes por Samuel, que vinha perseguindo Saul, pelo que lhe disse o que ele esperava ouvir. Se um demônio se faz passar por Samuel e falou por meio da médium, então a mulher ter-se-ia lembrado da profecia de Samuel, fazendo uso dela. Não era necessário que alguém fosse perito ou estrategista em guerra para prever a derrota de Saul e de Israel diante dos filisteus. Em todo o tempo, o salário do pecado é a morte. Em 1 Samuel, a questão dessa guerra já havia sido levantada bem antes de Saul consultar a médium. A parte final do vaticínio da médium não foi verdadeira no seu cumprimento, pois nem Saul morreu no dia seguinte, nem morreram nesse dia todos os seus filhos. Pois aqui, queridos irmãos, fica bem claro que os mortos não podem jamais voltar, a não ser no dia do juízo final. Por esse motivo, se alguma religião afirmar que pode sim falar com os mortos, é mentira, é mentiroso, é filho do diabo. Amém.